Jesse Swicker, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar aqui com a gente no Identidade Geral. Obrigado. De nada, de nada. Olha, o Jesse, ele é suíço, então ele também fala inglês, fala espanhol, mas a gente decidiu aqui que eu vou fazer as perguntas em português, porque ele consegue me entender bem, e ele vai responder em inglês pra gente. Jesse, você nasceu na Suíça, como eu expliquei, acabou indo para uma escola missionária na Noruega. Foi lá que você teve um despertamento para essa missão que você tem tão forte no seu coração hoje em dia? Well, actually, it was the mission school that really trained me. Bom, na verdade foi a escola missionária que realmente me treinou a saber como eu deveria agir como missionário. Mas mesmo antes disso, eu desenvolvi uma visão, um espírito para a missão. Foi aí que eu percebi o desejo de fazer algo realmente significativo com a minha vida. E isso me levou até a escola missionária. Antes eu tinha planos de estudar bateria. Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar música porque fiz concertos pela Europa e consegui essa bolsa. Era para estudar no Brooklyn College, em Boston, uma escola que qualquer músico gostaria de estudar. Mas aí eu comecei a pregar numa campanha evangelística nas Filipinas e isso foi muito por providência de Deus. Porque eu nunca havia ouvido falar de campanhas evangelísticas. Nunca havia pregado um sermão antes, eu era baterista, imagina. Mas eu entrei para a campanha e de repente eu me vi pregando 27 sermões diferentes sobre verdades bíblicas, sobre Apocalipse, Daniel e todas essas profecias que nem eu conhecia muito bem. Eu as estudava para pregar e acabei me apaixonando por tudo isso e eu pensei, isso é muito legal, isso é incrível. O que Jesus fez por nós, Ele nos deu a sua vida, então eu também quero dar toda a minha vida para o avanço do Evangelho, para aquelas pessoas que nunca ouviram essas verdades. Naquele momento eu pensei que realmente queria usar toda a minha vida para fazer isso. Eu comecei a fazer apelos, dizendo para as pessoas aceitarem aquelas verdades e se batizarem, e o curioso é que nem eu era batizado. Eu queria me jogar naquele tanque batismal junto com aquelas pessoas. Mas foi uma experiência muito especial e profunda que eu tive com Deus. Eu realmente me apaixonei pela missão e quis dedicar toda a minha vida para isso. Sabe, percebi que para fazer algo realmente significativo com a minha vida, eu precisava fazer algo para Deus. Foi aí que eu decidi estudar para fazer isso e fui para uma escola missionária na Europa, a Escola Bíblica Europeia, como era chamada. Então eu fui treinado em como fazer o trabalho evangelístico. Tive aulas sobre a mensagem de saúde e como ajudá-las com as suas necessidades nesta área e também liderança. Agora, como você não era cristão e teve esse impacto, essa grande mudança na sua vida, como é que foi isso com a sua família? Todo mundo aceitou bem? Well, my whole family was Christian. Então, toda a minha família era cristã. Nós crescemos frequentando a igreja, mas era mais uma monidão, sabe? Aquela coisa de ir para a igreja, mas aí cada um fazia o que queria no restante da semana. Não tinha problema. Íamos para a igreja no sábado, mas não era nada demais. Como se a igreja fosse um encontro social, um clube de amigos. It was our family day, you know. Sim, era como se fosse um dia da família. O sábado era o dia da família, mas o conceito amplo deste dia não era parte da minha vida. Eu era baterista e era isso que eu fazia no meu tempo livre também. E era isso que eu fazia, tocar bateria. Quando eu decidi que eu iria para a escola missionária, a minha família ficou assim meio, o que está acontecendo aqui? Não era muito normal para eles. Está ficando meio sério. Eles não foram totalmente contra, mas também não foram totalmente a favor. Eles estavam assim, ok, vamos ver o que acontece. Desde quando eu era criança, minha mãe decidiu todos os dias, durante o café da manhã e o jantar, ler livros. Livros sobre missionários que se lançaram pelas florestas, pessoas que foram para Papua Nova Guiné, lutavam com crocodilos. Então, eu sempre amei a ideia de ser um missionário e desde que eu era criança, isso me motivou, graças à minha mãe no final das contas. Claro que é graças a Deus que eu sou missionário.
mas minha mãe contribuiu para que eu me motivasse. Então, quando minha família tinha as preocupações, eu disse, mãe, na verdade é sua culpa que eu estou querendo fazer isso. Cresci ouvindo essas histórias. Agora, você usa um termo hoje, evangelismo empreendedor. É sobre ele que a gente vai conversar hoje. Agora, quando que ele surgiu na sua vida? Quando isso começou a fazer parte, a surgir no teu coração, esse termo, evangelismo empreendedor? Even when I was very young, I would in my early teens, Mesmo quando eu era bem novo, eu conseguia motocicletas com pessoas, amigos, enfim, até com a polícia eu conseguia. Essas motocicletas não funcionavam, mas eu as arrumava, as deixava funcionando, as deixava mais velozes, infelizmente mais velozes. Mas eu as vendia e fazia dinheiro com isso. Então eu já era empreendedor desde muito cedo. Mas aí, quando a minha conversão aconteceu, eu pensei, cara, eu posso usar esse talento para Deus. Eu queria usar esse dom não só para fazer negócios, mas para fazer evangelismo. Enquanto eu estudava, eu conheci um amigo que era de Honduras. O nome dele é José. Ele conseguiu uma doação para começar um centro de estudos da Bíblia na América Central. Nessa época, nós tínhamos 17 ou 18 anos, e ele me ligou dizendo, Jesse, eu consegui essa doação e você tem que vir aqui. E vamos começar esse projeto, não quero fazer isso sozinho, você tem que me ajudar. I'm all alone, you gotta help me. So I prayed. And I went through the 5 steps on how. Bom, então eu orei e coloquei 5 passos para saber o que Deus queria da minha vida. E Deus foi muito claro com relação ao caminho que eu deveria seguir. Então eu decidi, ok, eu estou indo para lá e vou empreender lá. Vou construir diversos projetos e negócios para que o evangelho seja pregado lá. Aí nós realmente começamos coisas diferentes lá. Nós começamos uma escola básica, era uma escola com aprendizagem de língua inglesa, e lá em Honduras somente as pessoas de altíssima renda é que conseguiam estar em escolas como essa, porque era muito cara. Então, nós desenvolvemos uma escola básica com as primeiras séries com o ensino do inglês para crianças pobres. E nós desenvolvemos uma forma dessa escola se tornar sustentável. Como os pais de alunos participando de campanhas, ajudando nos trabalhos, e também indústrias parceiras que contribuíam com donativos. Nós tínhamos ali 60 crianças aprendendo inglês logo nas séries iniciais. E claro que a nossa escola, eles aprendiam a ser bons cidadãos e também como ser missionários. Essa foi uma das iniciativas. And they learn how to be missionaries, how to be servants for their community. That's one of them. But then we also developed other companies like Mas também desenvolvemos uma plantação de tâmaras. Nós tivemos centenas de tamareiras e aí nós vendíamos um concentrado de tâmaras para indústrias de sucos. So we make it into concentrate and then sell it to the juicing companies for juice, for the whole community. So então a gente ia criando essas coisas para sustentar todas as nossas iniciativas. Tivemos um centro de saúde também que tratava pessoas com obesidade. Tudo de um jeito natural, mudando hábitos e coisas do tipo, e foi aí que eu percebi que os negócios e o evangelismo não são coisas que deveriam ser separadas. O verdadeiro sentido de fazer um negócio deveria ser para fazer evangelismo. Sabe, para atingir mais pessoas, atingir os clientes. Is actually to do evangelism, to reach more people, to reach your customers. Eu acho que esse é o grande diferencial desse termo e dessa missão que você tem do evangelismo empreendedor, porque até então a gente sabe de grandes iniciativas de pessoas que têm o seu negócio, ganham bastante dinheiro com o seu negócio, ficam ricas, e elas dão um pouco dessa renda para projetos evangelísticos, elas patrocinam alguns projetos evangelísticos. O evangelismo empreendedor não se trata disso, mas se trata com o próprio negócio se fazer evangelismo. Isso, that's right. This is the traditional approach. The traditional way is we have this É isso mesmo, exatamente. E geralmente nós temos esse divórcio em nossa mente. Nós separamos os pastores e as pessoas espirituais, os missionários dos empresários,
homens de negócio que são espertos para ganhar dinheiro. From people, and we actually, over on this side, they think these guys are kind of like selfish people. They just are in it for money. Aí os mais espirituais podem considerar as pessoas do outro lado como egoístas e pensam que eles só se preocupam em ganhar dinheiro, em tirar vantagem das pessoas. They really don't understand how to be successful, how to do this. E do outro lado, os caras dos negócios pensam: coitados daqueles caras, eles não sabem como viver a vida, eles não conseguiram encontrar o caminho para o sucesso. Então, a gente cria essa dicotomia e os empresários e homens de negócios que são cristãos pensam que precisam doar dinheiro para que o trabalho evangelístico aconteça. Isso é bom, mas não precisa ser só isso. Os empresários se negam à missão de fazer evangelismo através dos seus próprios negócios, causar influência, atingir pessoas através de seus negócios. To do evangelism, to reach their people. They have influence. E qualquer negócio pode ser um negócio evangelístico? Any business that I can imagine so far, that I've seen. Qualquer negócio que eu consiga imaginar ou que eu tenha visto até agora pode fazer evangelismo com seus clientes, funcionários, enfim, na sua esfera de influência. Olha só, como um exemplo de um caminho diferente da tradicional forma de se fazer evangelismo. Um dos grandes exemplos que eu conheço atualmente é no Chile. É uma loja de pneus, na verdade, é a maior loja de pneus de todo o Chile. That is called the supermarket of tires, okay? The tire supermarket. Supermercado del neumático. That's what it's called, right? Aí, quando a pessoa entra na loja, ela tem banners com mensagem de saúde, os 8 remédios naturais estão afixados na parede. So people are reading, they have materials, they have revistas, they have these little magazines, where they can read more into health. Eles têm revistas sobre saúde por toda a loja. Eles poderiam ter fotos de mulheres nuas na parede. And instead of having all these naked women on the wall, like all the many other of these tire companies, right? They have Bible verses. Mas eles têm também passagens bíblicas, salmos, profecias, etc. Então, enquanto as pessoas esperam que esses carros sejam arrumados, elas estão ali consumindo este conteúdo e conversando com as pessoas sobre esses assuntos. Quando eles vão pagar o conserto ou comprar algum produto, a pessoa no caixa diz: "Muito obrigado por nos escolher e está aqui um presente." Esse presente é um calendário com a criação. Se a pessoa aceita, eles dão também um livro Caminho a Cristo de graça, sempre um bom livro cristão, e às vezes até o Grande Conflito também. Eles têm até conjuntos de livros com a coleção O Grande Conflito, se a pessoa quiser. E um livro sobre saúde, se a pessoa preferir. Esse pessoal faz isso para todos os clientes. Eles distribuem 6.000 livros Caminho a Cristo por semana. They give over 6,000 steps to Christ every week to their customers, okay? Toda semana. Every week. And the cool thing is, it's a business, right? Toda semana. O interessante é que é um negócio, certo? É o que eu considero um evangelismo sustentável. Não é apenas um evento, vamos distribuir milhares de livros hoje. Aí reunimos toda a igreja para fazer essa distribuição. O que é ótimo. Não é um problema fazer isso, mas depois do evento, o que nós fazemos? Nada. A gente senta e espera. O projeto para. Mas quando você faz através de um negócio, é um evangelismo sustentável. E esta empresa, por exemplo, nunca para de distribuir livros. Sabe, nos últimos 40 anos, eles distribuíram 20 milhões e meio de livros. Over 12.5 million books. Just because it's a business that Isso porque eles são uma empresa que nunca para de fazer evangelismo. Eles têm 14 pessoas no departamento missionário. E é assim que eles chamam, Departamento Missionário, porque eles também respondem dúvidas e fazem atendimentos de todos os que procuram depois de lerem os livros. Dentre essas 14 pessoas, eles têm professores de Bíblias, médicos missionários e até pastores. Eles fazem apenas isso. Então, nessa empresa tem o departamento de marketing, tem o departamento de vendas, contabilidade e o departamento de evangelismo. That's right. They call it the É isso. Eles chamam de departamento missionário. 14 pessoas. E eles contabilizam quantas pessoas eles batizam, quantas pessoas foram atendidas, o que eles distribuíram
E no final, eles batizam mais pessoas do que muitas igrejas da região juntas. Você dá uma assessoria para um empresário cristão que quer ter esse evangelismo empreendedor. Vamos tentar entender aqui de uma forma bem concreta. Eu vou abrir uma padaria e eu quero que essa minha padaria seja um negócio, seja um empreendimento evangelístico. Quais seriam os conselhos que você me daria logo para a abertura desse negócio? Okay, so for a bakery, Bom, para uma padaria, nós usualmente iríamos conversar sobre como transformar esta padaria num centro de influência. Nós temos 4 áreas básicas e a primeira é fazer evangelismo através da sua empresa. Essa é a óbvia, claro. A segunda é fazer o trabalho humanitário para os necessitados e mais carentes da sua comunidade, ok? E a terceira é ter uma boa relação com a igreja local. The third one is to have a good relationship with the church structure, okay? Claro que existem passos em cada uma dessas áreas, mas a quarta é ter eficiência organizacional e viver como você prega. Ou seja, as práticas do seu negócio têm que ser condizentes com a sua mensagem evangelística. Para uma padaria, teríamos que começar pensando por aí. Então, para fazer o evangelismo, teríamos que pensar em 3 aspectos. Podemos fazer esse evangelismo de forma explícita ou implícita, podemos fazer evangelismo através do seu produto, e eu estou falando, na verdade, sobre uma padaria na Colômbia. Então é um negócio real, existe essa bakery. It's a business that is doing this, right? Sim, é real. Eles têm no pacote de pão, por exemplo, um pequeno verso bíblico. Eu sou o pão da vida. The bread of life, right? Okay. And so they go and sell with their truck. Eles distribuem esse pão como um caminhão em toda a comunidade. E eles têm o pão mais saudável de toda a comunidade, porque é feito com os melhores ingredientes, etc. Eles também separam uma porcentagem deste pão e distribuem. Os funcionários distribuem para os pobres da comunidade, eles distribuem por toda a cidade. Para o sem-teto, eles distribuem totalmente de graça. Existe lá também um centro de reabilitação para usuários de drogas, e eles também doam alimentos lá. Então, eles estão usando a padaria deles para fazer evangelismo, mas também para realmente ajudar a quem precisa, ajudar de verdade a quem realmente está necessitado. Eles têm uma conexão com o trabalho da igreja local e também são eficientes no trabalho que desenvolvem. Estão sempre com as entregas no prazo e com a qualidade em tudo que desenvolvem. É muito legal ver uma padaria como essa fazendo o que faz pela comunidade. Very nice to see a bakery, do something like this for the community. Com certeza. E é muito interessante porque não tem como um negócio ser evangelístico, existir realmente o evangelismo empreendedor, mas a pessoa não pagar os seus fornecedores o justo e no prazo, não atender bem os seus clientes. Então, um passo importante para o negócio empreendedor acontecer da forma certa é que realmente esses empreendedores vivam o que eles pregam. Yeah, exactly. So it's very important that they live what they preach. We don't want Sim, exatamente. É muito importante que eles vivam o que pregam. Nós não queremos ter um centro de influência como estes que falei, com passagens bíblicas nas paredes, mas o negócio todo sendo um desastre. Their whole business is a disaster, like they're not clean, they're not hygienic. Imagina, o espaço que não seja limpo, higiênico, ou mesmo que não pratique um negócio de forma ética, que não pague as taxas necessárias para o governo. Follow up, or they don't pay let's say they don't pay to the government, they don't pay taxes, whatever, like all these kind of things. Okay. É exatamente isso que eu chamo eficiência organizacional. É necessário ter um plano estratégico para isso, e se o negócio não tem, nós ajudamos a desenvolver. E olha, a história tem mostrado que todo esse negócio de sucesso tem um plano estratégico, mesmo quando não é gigantesco. And actually, to me, the key to success, okay, for all of these companies are. Mas é preciso ter uma ideia de como esse empreendimento vai se desenvolver. E na verdade, para mim, essa é a chave para o sucesso para todas essas companhias.
O que eu tenho visto é que quando eles fazem o trabalho humanitário, o trabalho que a Bíblia fala em Isaías 58, sabe, que realmente já ajudaram necessidade de verdade, essa é a publicidade mais forte que o negócio pode ter. That is where they have the most success because it is the strongest publicity for their company. So this bakery that I was talking about in Colombia, aquela padaria na Colômbia que eu estava contando é a mais famosa da região porque as pessoas sabem que se elas comprarem o pão deles, elas estarão ajudando os necessitados de toda a cidade. Isso é incrível, não é? They know that they're supporting the homeless in the whole city, right? Very amazing, right? Incrível. E é interessante porque você comentou, o lugar tem que estar limpo, tem que pagar as taxas para o governo, tem que fazer todo o trabalho direitinho, porque um dos passos é existir uma conexão entre o negócio e a igreja. Então, o negócio, ele representa, ele é uma imagem da igreja, e indo até um pouco mais profundo nisso, esse negócio, esse empreendimento, ele vai ser a imagem de Cristo. Exactly. The thing is, especially in terms of speaking about evangelism, people fall in love. Exatamente. Falamos em termos de evangelismo de pessoas que se apaixonam por pessoas e não pelo produto em si. Elas se apaixonam pelas pessoas que estão por trás do produto, ou seja, o personagem está sendo proclamado através da empresa. O que eles fazem, como fazem as coisas, isso para mim é na verdade muito importante. Levando em consideração o cenário do grande conflito no tempo do fim, nós sabemos que Deus está esperando que a sua imagem, o seu caráter, estejam refletidos em nossa vida. Não somente nossas vidas, mas tudo que fazemos é, na verdade, nossa vida. Então, para um homem de negócios, a sua empresa reflete quem ele realmente é. No fim das contas, o negócio reflete o proprietário. E o proprietário deveria ser um reflexo de Cristo. E como Cristo se importa com as pessoas. Of the business owner, and the business owner should be a reflection of Christ, and how Christ cares about people. Quando falamos de grandes negócios, negócios pequenos ou até autônomos, o que precisamos também é pensar nas pessoas que não trabalham em empresas que têm essa visão cristã ou de fazer evangelismo através de suas empresas. So many of the people, many of us, right, don't work for a company where the owner says, okay, we are going to do evangelism through our company, right? And so this is the reality. Now, I believe... Muitos de nós trabalhamos em empresas que o dono não diz, ok, nós vamos fazer evangelismo através da nossa empresa, certo? Essa é a realidade. Agora, eu acredito que a forma ideal seria assim como Paulo, que era dono do seu próprio negócio de construir tendas. Of making tiendas, what do you call them? Making em tents, português, right? barracas. Making tents, right? So he had his own company Então ele tinha sua própria companhia e atingia as pessoas através da sua empresa, mas porque ele era o proprietário. So that to me is the more ideal way of doing it. A Jew would not be... Isso, claro, é a forma mais ideal, mas muitos de nós, cristãos, estamos trabalhando para uma empresa que não tem os mesmos princípios. E o que podemos fazer? Bom, o primeiro de tudo seria pensar em um dia montar meu próprio negócio. A Christian company where that is the goal, but we're working in some secular companies somewhere else, right? So what can we do? Well, first of all, realize that maybe in the long run, in the long term, the goal might be... Ou trabalhar numa empresa que vai ser mais efetiva em atingir pessoas. Mas, mesmo trabalhando em qualquer empresa secular, nós deveríamos usar toda a influência que nós temos, o espírito de serviço humanitário, amor, cuidado para com as pessoas ao nosso redor. A influência que tivermos sobre os nossos colegas, clientes que tivermos relações, devem ser usadas para atingir essas pessoas. For the people around us, that influence that we have over our co-workers and over the clients that we do talk to really also reach out to those people, right? É importante percebermos também que nem toda empresa vai levar a pessoa do zero espiritual até o batismo, entende? Nem toda empresa precisa fazer todo o processo. Alguns semeiam, outros colhem. To being baptized, not every company should do the whole process necessarily. A Bíblia diz que Apolo semeou e Paulo colheu. And others reap.
right? Apollos can sow and Paul can reap, or the other way around, right? So Então, de repente, você começou o processo e quando a pessoa deixa a sua presença ou a loja, enfim, você dá o livro. Ou mesmo um pequeno panfleto sobre uma loja de produtos naturais que é de um proprietário cristão. Lá, de repente, é um centro de influência, um lugar onde acontece evangelismo. is also owned by a Christian that is doing evangelism, that is also a center of influence, right? And so Então, quando você dá esse material, você diz, olha, lá é muito legal, tem um bom preço, uma boa qualidade, etc. Então, você recomenda este lugar, e lá ele pode encontrar materiais para um outro centro de influência ainda. Acaba que se cria uma rede de centros de influência que juntos podem acabar trazendo esse cliente para ser um amigo de todos os envolvidos e, quem sabe, ele se torne um amigo de Jesus Cristo. of all these centers of influence that really eventually all together help bring the customer to be E esse deveria ser o principal objetivo de qualquer empresa cristã. a friend of Jesus Christ, which is the goal of any company, I believe, should be at least. Com certeza. Jesse, muito obrigado pelo seu tempo aqui conversando com a gente, pelo conceito interessantíssimo do evangelismo empreendedor. Tomara que algumas pessoas já consigam colocar em prática só aqui com essa entrevista, mas muito obrigado e que Deus continue abençoando o seu ministério que transforma empresas em centros de influência. Thank you very much. Obrigado. Obrigado.